Agora foi. Agora fomos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Noite de chuva aqui no Rio de Janeiro. De vez em quando vai dar umas trovoadas, barulho de chuva, mas nós somos firmes aqui no propósito da live. Exatamente. E hoje a gente tá junto aqui de novo, né? Mais uma vez. É, isso aí. A gente quer agradecer a presença e o tempo de vocês que estão aqui com a gente ao vivo e o tempo de quem também vai ver depois no replay, né, Wallace? Depois a gente acaba deixando as lives gravadas, né? E a gente coloca ela disponível depois aqui no Instagram e também no YouTube. Exatamente. Boa noite pra Azulita, boa noite pra Aline, sejam bem-vindas. Oi, amiga, que bom que você tá aqui. Vocês estão ouvindo bem a gente? O microfone tá legal? Tá chegando o som legal aí pra vocês? Dá um feedback pra gente aí no chat. Sinaliza aí, põe o pêssego. Pra quem ainda não conhece, ó, tem outros influencers. A gente fala que a gente é influencer cocum do rejuvenescimento. Coloca sino, coloca joinha, a gente fala que o nosso é o pêssego, que é um emoji nutricional e maroto. Então, coloca aí, maroto é cringe. É cringe. Pois é. Então vamos lá, gente. Só para deixar aqui bem claro como é que a gente faz aqui o nosso processo das lives, né? Toda semana a gente está aqui, toda segunda-feira, a gente conversa sobre vários assuntos e hoje tem um assunto... legal, valeu Aline pelo feedback aí, tá? A gente conversa sobre vários assuntos, hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece que é difícil, o nome é um nome diferente, né? A Azulita também falou que está ouvindo super bem. Obrigada. Então hoje a gente vai falar sobre epigenética, né? Falar sobre esse nome pode causar uma certa estranheza, né? Parece... Epigenética, mas a gente promete que o assunto vai ser bem tranquilo de conversar e tem muito a ver com o nosso dia a dia e com o nosso processo de vida e de envelhecimento também. E pensa assim, se a gente conseguiu entender, é porque todo mundo entende. Oi mãe, boa noite. Boa noite, Aglarinha, tudo bem? Ó, a gente vai conversar então, vamos começar só colocando para vocês como é que a gente faz a nossa live, né? Sempre quando a gente entra toda semana, a gente deixa claro que o tempo que a gente usa aqui é mais ou menos de 1 hora, 50 minutos até 1 hora, a gente deve ficar dentro desse tempo, tá? E quando a gente estrutura a nossa live, a gente tenta colocar o primeiro ponto, falando sobre dados, geralmente dados científicos, depois a gente entra na parte do conteúdo e depois a gente entra numa parte de dicas práticas que a gente gosta de usar no dia a dia, que fizeram sentido pra gente e a gente gosta de colocar também esses assuntos para deixar, né, para o pessoal que está assistindo, dicas legais que funcionaram para a gente e podem funcionar para você também. E a gente procura ser bem objetivo e prático, então dentro disso a gente sempre vai trazer para os 8 elementos do Bora e no início da live a gente sempre sedimenta muito bem isso. O Bora Rejuvenescer, ele trabalha com foco em 8 elementos para uma longevidade saudável, que é a alimentação, movimento e descanso, espiritualidade, emoções e autoconhecimento, criatividade e sexualidade, direito e finanças, sociabilidade e relacionamentos e moradia. E espiritualidade. Espiritualidade, a espiritualidade a gente já falou de cara, que é um dos principais elementos também pra gente. Isso. E a gente vai falar cada vez mais sobre isso também. Isso, e aí, gente, quando a gente fala sobre esses 8 elementos do Bora, a gente está falando basicamente do nosso processo de vida como seres humanos, né? Como que a gente pode utilizar coisas que estão no nosso dia a dia para a gente poder já desde hoje vivendo melhor, pensando melhor, sentindo melhor. E a ideia é que a gente possa viver esse processo ao longo da vida para ter aí sim um rejuvenescimento melhor, mais saudável, pensando no nosso futuro. Só que a gente já sempre gosta de trazer para hoje, né? Isso. Trazer as coisas para hoje. Boa noite, paizão, tá aí na live também. Boa noite pro Wesley também que entrou. Boa noite, Arley. Boa noite, irmão. Sejam bem-vindos aí, tá? Isso aí. Então, para a gente poder começar, a gente separou aqui uns dados que a gente coletou no site de publicações científicas, né? Que falam sobre essa ideia da epigenética. Eu vou colocar aqui, enquanto a Amanda vai conversando com a gente aí sobre essa parte da pesquisa científica, que a gente vai falar sobre um assunto que parece que é difícil, mas ele não é não, tá? Epigenética, né, Amanda? Então, o que você separou aí de dados pra gente? A gente vai começar falando sobre dados científicos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos. Boa noite, Su!
Boa noite. Vamos lá. Esse artigo científico é da revista Advances in Experimental Medicine and Biology e ele foi publicado em 2020. Então, ele se chama Epigenética na Saúde e na Doença. Esse artigo fala o quê? Ele fez uma revisão de vários estudos que explicam que estímulos do ambiente, estímulos ambientais, e aqui a gente não só fala de locais. O Wallace vai explicar um pouquinho sobre o que seriam esses estímulos ambientais. Eles podem influenciar como as nossas células reagem na expressão de doenças ou de melhoria da saúde por meio do nosso comportamento genético. Então a epigenética, ela estuda como os estímulos ambientais atuam na nossa expressão dos nossos genes, das nossas células em relação a doenças e melhorias de saúde. E o que já foi sedimentado e estudado? Que doenças estão mais relacionadas e mais suscetíveis ao aparecimento por meio dos fatores ambientais? Doenças autoimunes, doenças relacionadas à parte hormonal, cânceres, doenças como Alzheimer, problemas cardiovasculares, esquizofrenia, em crianças, a síndrome de Down e o autismo, e diabetes e uma gama de cânceres, principalmente aqueles relacionados à influência, por exemplo, de exposição solar e tal. São doenças que são altamente influenciáveis pelo contexto ambiental que a gente vive. E o que acontece? Não adianta só estudar como essa expressão das doenças acontecem. A epigenética, ela também estuda como a gente pode ter marcadores de prevenção e ferramentas para poder lidar com o aparecimento ou com o retardo dessas doenças. E o que acontece? Isso influencia no nosso rejuvenescimento, claro, porque já é da sabedoria popular que doenças cardiovasculares, por exemplo, e cânceres vão influenciar na longevitude da nossa vida. Longevitude que eu estou querendo dizer é o quê? No quanto de anos que a gente vai viver. E, além disso, vai influenciar no como a gente vai viver. Uma pessoa que tem doença cardiovascular vai viver de uma forma muito diferente de quem está bem de saúde. E uma pessoa que tem um câncer causado por uma influência de estresse emocional e ambiental, idem. Então, a gente está aqui trazendo essa proposta porque a gente sempre vai trazer elementos que possam melhorar e trazer conteúdo também científico e prático para como lidar com essas exposições ambientais. Porque isso a gente tem um grau de influência. Tudo aqui interessante, né? A gente está conversando, a Amanda deu alguns exemplos aqui de doenças como problemas cardiovasculares, doenças autoimunes. Quando a gente olha para essas doenças, a gente geralmente já vê o efeito das coisas, né? A epigenética é justamente isso. A palavra epigenética, ela fala sobre epi, que é o radical, né? Que é sobre, e a genética sobre os genes. Então, é a influência do meio, a influência do ambiente, que antes a gente talvez nunca tenha pensado sobre isso. Porque antes a medicina, a ciência sempre considerou que as doenças, quando vinham com uma carga genética, era uma coisa que a gente não tinha influência sobre elas. E a epigenética vem mostrar para a gente que existe sim uma influência do meio, do ambiente, de como nós lidamos com as situações da vida, e isso pode desencadear essas doenças, ou seja, fazer o gatilho ser apertado para que elas apareçam, né? Exatamente. Então, é um estudo muito legal porque vai mostrar para a gente que como a gente lida com as coisas no dia a dia, como a gente lida com o ambiente onde a gente está, isso tem total influência também sobre aquilo que acontece com a gente nessa parte, né? Então, dentro dessa parte do conteúdo que a gente vai entrar agora, a Amanda já comentou um pouquinho sobre a parte científica, um estudo muito recente, né? Que é 2020, a gente buscou outros, mas esse, como trabalha com revisão, a gente achou mais bacana de trazer. Sim. E aí agora vamos partir aqui para a parte do conteúdo, primeiro explicando qual é o conceito, né, de epigenética. Já falei um pouquinho aqui da ideia do radical, epi, que significa sobre ou tendo influência sobre a parte da genética.
epigenética, né? Exato. Então, o que é, Amanda? Fala aí pra gente o que é epigenética, né? Epigenética. Então, epigenética é uma área de pesquisa científica que estuda como os estímulos ambientais, e aqui a gente vai falar o que seriam eles, podem ativar determinados genes ou silenciar alguns genes. E o que está dentro disso? O nosso código genético, ele tendo uma expressão em silenciamento, é ele que vai mostrar no nosso físico ou nas nossas doenças ou no nosso estado de saúde, como é o nosso comportamento em relação a isso. Então a gente tem doenças que têm uma carga hereditária, por exemplo, meus pais têm câncer. Tiveram câncer, minha avó, a nossa probabilidade de ter é maior, mas existe um estímulo ambiental que pode influenciar na expressão desse gene ou não. E a proposta aqui nossa é justamente mostrar o que a gente tem capacidade hoje para influenciar como indivíduos e sociedade ativamente nisso. Então a epigenética estuda como o ambiente pode influenciar na expressão desses genes que já vem como uma carga hereditária. Isso. Mas tem um plus nisso aí, né? Então, qual é o plus? O plus é que a nossa geração pode dar um stop nessa expressão gênica das gerações futuras. Então você aí que tem filho, o Arley. Gente, só pra saber, o Arley tá aqui na live, irmão, é dupla sertaneja. Dupla sertaneja acontece isso, fala-se o Arley. Pois é, e o Arley tem uma filhota linda, então ele, dentro da carga genética dele, ele pode influenciar a maneira como a Valentina vive, e depois nos netinhos dele lá também dá um stopzinho nessa expressão gênica futura. O que a Amanda está colocando aqui pra gente botar de uma forma assim, bem mais simples, né? É mais ou menos o seguinte: quando a gente nasce, a gente tem a nossa carga genética. Dentro das nossas células tem lá o desenho já dos nossos genes, né? Então, o que a gente está falando é o seguinte: a epigenética, ela estuda o seguinte: o ambiente onde a pessoa pode estar colocada, ou aquilo que ela passa durante a vida. Então, vamos dar alguns exemplos. Você, às vezes, na sua carga genética, você tem um genezinho ali que, se você ficar exposto, por exemplo, ao álcool, você pode dar um gatilho e desenvolver o alcoolismo. Se você, por exemplo, tiver uma situação durante a sua vida onde gere um estresse pós-traumático, uma ansiedade muito maior, pode disparar um gatilho e disparar algum tipo de doença autoimune. Então, cada um de nós traz dentro de si, dentro dos seus genes, alguns genes que podem ser ativados ou desativados de acordo com o ambiente onde a gente está ou situações que a gente passa. A epigenética, ela é interessante, a gente gostou muito desse assunto por isso, porque parece que é algo só genético, mas não é. É algo que está também nas nossas mãos para influenciar a forma como a gente pode ou não ativar esses gatilhos, né? E assim, às vezes a pergunta, como eu dei o exemplo aqui de sobrinhos e tal, os sobrinhos ou filhos, eles vão se beneficiar disso, mas nós, para daqui agora, para o envelhecimento, também se beneficia. E é isso que ele te vai trazer também. Isso. Então, o que seria esse ambiente, Wallace? Então, a Amanda falou um pouquinho sobre a definição da epigenética, que é essa ideia do ambiente influenciar nos nossos genes, disparar os gatilhos ou silenciar alguns gatilhos, né? Então, o ambiente é tudo aquilo que a gente está exposto. E pode ser, ao mesmo tempo, o local onde você está, pode ser a alimentação pela qual você é influenciado, a forma como você se alimenta, pode ser a poluição do lugar onde você está exposto, pode ser a atividade física que você pratica ou não, pode ser também a exposição ao sol, à luz solar, que você tem de mais ou tem de menos, pode ser a influência ao fumo, por exemplo, ao álcool, nos relacionamentos que você tem, a forma como você lida com as outras pessoas, os comportamentos emocionais que você acaba produzindo com esses relacionamentos, ou seja, ambiente é tudo aquilo que é externo, que pode influenciar a sua forma de viver. Então, isso que a gente chama de ambiente são os gatilhos que muitas vezes podem ser disparados quando a gente está dentro desses lugares e desenvolver doenças e desenvolver outros tipos de situações para a nossa vida, né? Tira o teu cadastro aí, por favor. Meu cadastro?
E assim, o que acontece? Altera o comportamento dos genes, mas não altera o nosso código genético, não. Sabe, o DNA, a gente não vai entrar em muitos conceitos aqui, porque a gente já deu uma aula sobre isso, que está no nosso canal do YouTube, mas eles alteram o nosso comportamento genético, mas não... Obrigada. Mas não a expressão Para quem viu a aula que a gente gravou, vai entender, tá no YouTube, vai entender porque que a Amanda está pedindo cadastro. E para quem leu esse livro aqui também, ó, O Segredo Está nos Telômeros, vai entender porque que a doutora Elizabeth Byrne, que foi prêmio Nobel em medicina, fala sobre a ideia do cadastro. Fala, Amanda. E, gente, quem quiser fazer alguma contribuição e fazer alguma pergunta, vai colocando aí, a gente vai seguindo o fluxo aqui para não perder o fio da meada. É a tia Glória? É, a tia Glória entrou. Boa noite, tia. Seja bem-vindo, tá? E Fernando também. Boa Oi. noite, Nanda. Então, vamos lá. Existe um link com isso tudo, até para poder trazer aqui um aspecto que a gente colocou na aula. Nossas células e nossos núcleos têm o DNA e uma carga genética, certo? Então, como é que acontece o link entre o fator ambiental e a expressão dos nossos genes? Dos nossos genes, né? Olha esse cadastro aqui. Pensa que esse cadastro, alguém aqui já ouviu falar em cromossomo? O que é cromossomo? Eu vou explicar aqui essa parte de biologia. Cromossomo é um elemento que está dentro da nossa célula, dentro do nosso núcleo, que é responsável pela divisão das células. Então as células se dividem por conta da atividade do cromossomo. Imagina que esse cadastro é o cromossomo. Beleza. O que acontece com a divisão das células? Quando a célula se divide, ela se multiplica, ou seja, ela se renova. Então, nossa pele, quando tem uma renovação celular, as células velhas, elas morrem e a gente tem uma renovação. Então, nosso lindo cromossomo é responsável por isso. O que tem na ponta do cromossomo? Tá vendo aqui? Qual é o nome disso? Agulheta, né? Lembrei hoje. Então, vamos lá. Ela vai saber porque ela não sabe. Ó, a tua tia tá te elogiando aqui. Oi, tia. Ele é inteligente, sim, tia Glória. Beijo, obrigado. Então, vamos lá. Tá vendo isso aqui, ó? Agulheta, ó. É esse plastiquinho aqui que impede que seu cadastro esbagace todo. Então vamos supor, nossas células têm o cromossomo que faz essa renovação e aqui a agulheta, a aulinha de biologia, né? Que é o telômero. Vamos supor que isso daqui é o telômero. O que o telômero faz? Ele protege o cromossomo. Então, conforme vai tendo a renovação celular, o telômero está lá protegendo o cromossomo para ele continuar a atividade. Conforme a gente vai envelhecendo, o telômero ele vai encurtando. Pensa, que eu não vou estragar teu cadastro. É bom, eu só tenho esse. Pensa que retira esse plástico aqui. O que acontece com o cadastro? Ele desbagaça todo, né? Fica todo arrepiado, você não consegue mais ter a atividade e a função do cadastro, que é botar no tênis para ficar bem amarrado. É a mesma coisa com o cromossomo. Quando a gente vai envelhecendo, o telômero ele encurta e chega um momento que ele não consegue mais proteger o cromossomo e ele para de se dividir. As células param de renovar e a gente começa a ter rugas, porque não tem mais renovação celular, sacou? É isso. Beleza. Por que a gente está falando disso? A gente consegue modular esse encurtamento ou prolongamento do telômero de acordo com estímulos do ambiente. E já tem estudos feitos pela epigenética, que é o que a gente está falando aqui hoje, que mostram quais são esses estímulos que levam ao prolongamento do telômero para que o cromossomo continue se replicando. E a gente está aqui para trazer essa informação também de uma forma mais palatável, né? Melhor. Tá fazendo sentido? Gente, fala assim. Se tiver muito complicado, fala assim. Bota o joinha ou então bota um pêssego. O pêssego, pra gente por favor. Essa ideia, né? O pêssego da cor do meu brinco.
Quando a gente fala sobre essa ideia dos telômeros que a Amanda está falando, a gente está fazendo uma referência a esse livro aqui, tá? A gente fez uma aula sobre ele e está disponível no nosso canal do YouTube, do Bora Rejuvenescer, que é O Segredo Está nos Telômeros. A doutora Elizabeth Blackburn e a doutora Elissa Epel, elas falaram sobre esse assunto, fizeram essa analogia que a Amanda fez agora do cadarço e colocando aquela pontinha dele como uma proteção para as células. Então, conforme a gente vai ficando exposto a situações estressantes, de relacionamentos difíceis, tudo aquilo que a gente já falou aqui, que o ambiente pode nos afetar, isso afeta no processo do envelhecimento. Vai cortando seus telômeros, tudo. Isso. E aí a gente pode até pensar, igual ela faz essa analogia no livro, duas pessoas que nasceram na mesma época, têm a mesma idade. Às vezes a gente vê isso, né? Quando você olha para uma pessoa, você percebe que ela tem, pode ser os gêmeos, pode ser até amigos mesmo, né? Pessoas que têm a mesma idade. Você olha para uma e vê que ela tem um aspecto mais jovem, a outra tem um aspecto mais envelhecido, apesar de terem a mesma idade. Isso é uma influência que acaba mexendo na parte do fenótipo, que a gente fala, que é da aparência da pessoa. E aí a doutora Elizabeth e a doutora Elissa, elas trazem esse estudo mostrando para a gente o seguinte, gente, esse processo de envelhecimento acelerado, ele não é só uma influência genética que está com a gente, é uma influência do meio e é uma influência que a gente pode controlar. Isso que é interessante a gente trazer também para conversar. Tem uma frase que elas colocam, né? Qual é? A doutora Elizabeth Blackburn, ela usa uma frase que é muito interessante, que ela fala assim, ó, os genes que a gente tem, ou seja, a nossa carga genética, eles carregam o revólver. Pensa nisso, eles carregam o revólver. E o meio ambiente onde a gente está é que puxa o gatilho. Então a influência do meio ambiente é o que propõe o estudo da epigenética. Então o ambiente, diz a doutora Elizabeth Blackburn e outros pesquisadores também, o ambiente ele pode afetar o nosso comportamento, ou seja, ele pode influenciar a nossa personalidade, ele pode influenciar o nosso estado emocional. E a gente percebe isso. Um ambiente de trabalho mais estressante mexe muito mais com o nosso processo emocional, o nosso processo também de comportamento, a gente reage de outra forma, né? Um ambiente de trabalho, às vezes mais tranquilo, deixa a gente levar a vida de um outro ritmo. Então a gente percebe que o ambiente, ele tem uma influência sobre o nosso comportamento, sobre a nossa personalidade. Mas o ambiente, ele também pode ter uma influência quando ele expõe a gente a hábitos ruins. Eu já dei o exemplo aqui no início de uma pessoa que já tem uma tendência ao alcoolismo. Estando num ambiente onde a facilidade de ter acesso ao álcool é mais provável para ela, a tendência é que se ela começar a consumir o álcool, ela dispara rápido esse gatilho do vício no álcool. E assim também com o fumo, assim também no ambiente de violência. Assim também com determinados alimentos que podem disparar processos alérgicos também ou de intolerância. Você está vivendo isso também? Sim. Tem um exemplo prático aqui comigo mesmo, né? Que durante muito tempo, sem saber, eu vivia num processo de inflamação por conta do glúten. Da exposição ao glúten no meu organismo me fazia passar por um processo inflamatório que eu desconhecia totalmente. Então olha a influência do ambiente, no caso da alimentação, que também é uma das formas, né, de exposição, na minha parte genética. Disparou gatilhos em mim que eu não sabia que eu tinha. E aí uma outra coisa também que o ambiente ele pode nos afetar é na parte da saúde mental. Então o estresse crônico, ou seja, aquele estresse repetitivo e contínuo, ele desativa genes, ativa genes dentro da gente que podem mexer com a suscetibilidade que a gente possa ter de ter transtornos mentais também, como por exemplo depressão, síndrome do pânico. Então olha a influência que a gente está o tempo inteiro recebendo do ambiente que nós estamos e da forma como nós lidamos com esse ambiente. Porque para uma pessoa entrar num ambiente pode ser algo que para ela significa algo muito estressante. Sim. Mas para outra pessoa pode ser um ambiente onde ela se sente estimulada, onde ela sente prazer de estar ali. Então a forma como a gente encara o ambiente também é um dos efeitos que a epigenética estuda e que a doutora Elizabeth Blackburn e a doutora Elissa Epel também comentaram no livro delas, né? Um exemplo, por exemplo, são de policiais militares que estão constantemente expostos a um processo de violência, estresse e pressão grande e que se eles não conseguirem modular como lidar com esse estresse, e é sabidamente conhecido que policiais militares têm
uma expectativa de vida menor, tanto pela violência quanto por nossa suscetibilidade a problemas cardiovasculares, a uma saúde mental que precisa de uso muitas vezes de medicação. Sim. E isso tudo em outras situações que demandam alta pressão. Então, muitas vezes, eu e o Wallace, a gente estava conversando isso um pouco antes da live, o que acontece? A gente fica, às vezes, numa sinuca de bico, né, Wallace? Nem sempre a gente vai conseguir sair do ambiente que a gente está. Mas a gente vai ter que entender como lidar. Senão a gente não chega nem na longevidade, galera. A gente chega ali há 50 anos e assim. Na esquina. Na esquina, pois é. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar. Isso é uma coisa que a gente se pergunta muito porque a gente convive em ambientes estressantes na nossa rotina diária. Sim, a forma como lidar com esses ambientes é a chave. Exatamente. É justamente a chave. Então, assim, se vocês puderem, coloca aí pra gente no chat se está fazendo sentido isso pra você. Você consegue perceber que o ambiente onde você está, as coisas pelas quais você se expõe sempre, os lugares onde você anda, as pessoas com quem você convive, você consegue perceber que isso afeta o teu humor, afeta a forma como você vive, afeta a forma como você se sente. Isso faz sentido para vocês? Porque pra gente, o estudo da epigenética é para lembrar e para deixar a gente consciente sobre isso, né? E saber como lidar. Então, e até puxando um gancho, olha só, não é só a área da ciência médica que estuda esse assunto, né? Fazendo as pesquisas sobre esse assunto, a gente também descobre que a própria área da psicologia estuda isso também já há bastante tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, existe um autor chamado David Canter, e ele começou a fazer um estudo sobre aquilo que a gente chama de psicologia ambiental. Porque depois da Segunda Guerra, depois de algumas cidades que estavam destruídas naquela época na Europa, na Alemanha e tudo mais, foi feito um acordo com os arquitetos, com as pessoas que faziam o planejamento das cidades, para que a reconstrução das cidades, depois do pós-guerra, ela fosse feita de uma forma que as pessoas pudessem conviver de uma forma mais harmônica. Sim. Parece que é uma coisa meio viajante, mas isso foi pensado em muitos países europeus. Depois do período de guerra, a reconstrução das cidades foi pensada sobre isso. Foi pensada para que a gente pudesse ter um ambiente propício para uma vida melhor. Então, olha só. A teoria do David Canter, ele fala pra gente que a gente desenvolve padrões de comportamento dependendo do ambiente que a gente frequenta. E isso tem a ver com o nosso papel social e tem a ver com o nosso papel organizacional. Vou explicar. A forma como você entra num ambiente depende muito do seu objetivo, do que você quer buscar lá dentro. Então vamos imaginar, num hospital. Se você entra num hospital porque você está doente, a sua percepção sobre como aquele ambiente te afeta é uma. A pessoa que trabalha no hospital, ela entra naquele ambiente com uma outra percepção. Isso afeta o psicológico, isso afeta o emocional. Então, todo momento que a gente está circulando, interferindo com outras pessoas, isso mexe com a forma como a gente pensa, como a gente sente. Então, até a psicologia e até a arquitetura já vem pensando sobre isso desde o papel da Segunda Guerra Mundial, lá na década de 60, mais ou menos. Ó, a Aline colocou pra gente aí que interfere completamente, né? No nosso é isso que a gente percebe. dia. Que bom, né, Aline? Que a gente consegue ter essa ideia, e a nossa ideia aqui no Bora é deixar a gente consciente sobre isso, né? Sim, é pra saber como lidar. sobre essas coisas. Estamos num ambiente, estamos indo pro trabalho, estamos indo, sei lá, para um momento de lazer. A gente percebe como isso influencia a gente. E outras pessoas no mesmo ambiente têm uma outra percepção. Então é bom a gente ficar consciente disso, né? É a consciência pra gente sair do piloto automático. Porque se a gente não traz pra consciência, quando vê, já passou assim 5, 6, 10 anos e a gente acorda assim, gente, e aí? O que eu fiz da vida? Entendeu? Agora tem uma coisa interessante que puxa um link pra cá também, que é o seguinte: a gente está falando aqui da influência do ambiente em nós, certo? Só que nós, como seres humanos, a gente atua diferente dos animais. Os animais, eles não têm tanta interferência assim no ambiente. O ser humano, ele pode mudar o ambiente. Então, tem uma frase do Winston Churchill, lá atrás, quando ele foi fazer a reconstrução da Casa dos Comuns, que é a parte lá da Inglaterra, onde são discutidas as leis, são discutidas toda essa parte da sociedade, né? Ele disse o seguinte, naquela época da reconstrução da Casa dos Comuns, ele falou assim, ó: nós moldamos o nosso próprio ambiente. Então, a gente está reconstruindo o lugar onde a gente está para viver, né? E depois disso, esse ambiente molda o nosso comportamento.
Ou seja, a gente consegue fazer a interferência no ambiente, mas ao mesmo tempo, depois que a gente vai convivendo naquele ambiente com outras pessoas, isso também afeta o nosso comportamento. O que ele basicamente diz pra gente é o seguinte, os estudos dizem também, né? É que a gente, quando convive em determinados ambientes, a gente se comporta de um determinado jeito. Então, quando a gente vai para o trabalho, a gente se comporta como alguém que está ali para trabalhar. E ele até dá um exemplo, um dos estudos que a gente fez, que a gente leu até sobre estudos que são recentes também, da USP, inclusive, falam o seguinte, olha, quando a gente está dentro da nossa casa, não se espera que a gente vai dormir na cozinha e fazer comida no quarto. A gente tem uma ideia de como a gente se comporta em cada ambiente, né? Levando isso bem para o ambiente doméstico. Só que o ser humano, ele tem a capacidade de mudar o ambiente onde ele está. Então, você pode, se você quiser e tiver grana, você pode mudar a sua casa e transformar a sua cozinha no quarto e o quarto na cozinha. Estou dando um exemplo bem tosco mesmo, só para lembrar que a gente, como ser humano, tem a capacidade de interferir e de até modificar o ambiente. Agora, quando a gente fala nessa ideia de interferir no ambiente, a gente pensando, a gente chegou à conclusão de que podem acontecer 4 coisas, né? Então, a primeira delas, a gente pode conseguir modificar o ambiente para que as nossas necessidades sejam atendidas naquele ambiente. Então, às vezes, você é o dono do seu próprio trabalho. Você consegue modificar a forma como você vai lidar com o seu trabalho. Ou até na tua própria casa. Ou na tua casa. Isso, exatamente. Beleza. Isso é uma das formas de você interagir com o ambiente, né? Só uma das consequências. A outra forma é o seguinte, não tenho como interferir no meu ambiente, tá difícil de ficar por lá, tá me afetando. Se você tiver a chance, você vai buscar mudar o seu ambiente. Buscar outro ambiente. Buscar outro ambiente. Se você não tem como modificar o seu ambiente, você vai buscar um outro ambiente. E esse ambiente é o que ele te falou. Esse outro ambiente pode ser um outro ambiente alimentar, um outro ambiente relacional, às vezes é um relacionamento tóxico. E você vai buscar um outro ambiente porque você sabe que aquilo está te fazendo mal. Às vezes é um trabalho que não está te fazendo bem e é preciso buscar esse outro ambiente, é uma outra saída. É uma outra saída. Agora vem uma das formas que a doutora Elizabeth mais insiste aqui nesse livrinho aqui, ó. Uma outra opção que a gente tem também é buscar uma outra forma de lidar com os estímulos do ambiente. Então, na terapia, principalmente quem faz terapia, a gente vai aprendendo que na vida, nas situações que são muito difíceis da gente lidar, a terapeuta geralmente ela vai deixando que a gente fale sobre aquele assunto até que a gente mesmo consiga ressignificar o que aquele assunto tem de sentido pra gente. Exatamente. Então a mesma coisa pode acontecer com o ambiente. Você pode enxergar o ambiente de uma forma que para você pode parecer muito tóxica, pode parecer muito difícil. Só que se você conseguir com o tempo aprender a ressignificar como você enxerga aquele ambiente, aquilo que ele pode também às vezes te trazer de bom, mesmo você passando pela situação difícil primeiro, você ganha aprendizado, você ganha, enfim, você mesmo vai saber como lidar com isso. Mas quando você aprende a ressignificar o ambiente, você vive de uma forma diferente dentro do mesmo lugar que antes te trazia um estresse crônico, te trazia a sujeição a outras situações difíceis, né? E um exemplo de tudo isso é assim, às vezes a gente está trabalhando num ambiente que a gente não pode mudar e nem modificar muito. Por exemplo, quem trabalha em hospital, quem trabalha em ambiente militar, ou até num banco, em qualquer lugar. Você não pode modificar o ambiente. Quem trabalha dentro de comunidade, favela, você não tem como fazer muita intervenção no ambiente ou não tem como buscar um outro ambiente. Então como eu posso olhar aquilo? Como eu posso tornar meu dia a dia melhor? Que ferramentas de dentro para fora eu posso fortalecer para que eu saiba lidar com aquele período? E às vezes é um momento, é um tempo dentro de uma situação estressante. Seja
numa situação de doença, seja numa situação de dúvida sobre um relacionamento. Então, nesses períodos, a gente precisa buscar um suporte emocional para poder criar ferramentas internas para lidar com aquilo, para que a gente não fique doente. Porque nesse período, quando a gente não tem capacidade de mudar o estímulo ambiental, porque a gente não pode sair ou não pode modificar o ambiente, muitas vezes quando determinados genes sofrem uma expressão porque a gente não interviu naquilo, e a gente tem uma doença autoimune, a gente pode ter uma depressão, a gente pode ter um câncer, justamente porque a gente não se fortaleceu internamente ou não buscou ferramentas, muitas vezes por inconsciência, tá? Que quando a gente tá nesse momento, a gente nem tem consciência. Por isso que a gente precisa realmente buscar ajuda e informação sobre isso. E a gente não conseguiu lidar com uma fortaleza, uma estrutura anterior diante de estímulos ambientais tão pesados por um período de tempo. Isso, é sempre bom lembrar, mais uma vez, a frasezinha que a gente leu aqui no início, né, que a doutora Elizabeth falou. Os genes que a gente carrega, eles têm o revólver, eles são o revólver. O ambiente, ele dispara o gatilho. Então, a gente está colocando aqui que quando a gente fica consciente do que o ambiente faz com a gente tem essas 4 opções, ainda falta a última. Então a primeira, só relembrando, a gente consegue muitas vezes, quando percebe que o ambiente nos faz mal ou está influenciando negativamente na nossa vida, a gente muitas vezes consegue modificar o ambiente, beleza? Segundo, a gente busca um outro ambiente quando a gente não consegue modificá-lo, certo? Terceiro, a gente busca uma outra forma de lidar com o ambiente onde a gente está. E a quarta forma é quando geralmente a gente não tem consciência disso tudo, que é não fazer nada. Não fazer nada. Que é continuar sofrendo a influência do ambiente e arcando com as consequências. E muitas vezes, gente, não é... Piorando isso, porque não fazer nada é uma coisa. Outra coisa é não fazer nada e ainda reclamar da situação. Exato. Então assim, a gente tem que realmente ter esse cuidado. Isso. E a partir desse momento que a gente está conversando aqui, que você possa olhar para o ambiente onde você está, e o ambiente pode ser todos aqueles fatores que a gente falou antes, tá? Alimentação, exposição ao álcool, ao fumo, local, exposição solar, local de trabalho, tudo isso é o ambiente por onde você transita, inclusive nos relacionamentos interpessoais também. Relacionamento com família, relacionamento conjugal, relacionamento com família, com amigos. Falei família 2 vezes. Com amigos e relacionamento no ambiente de trabalho também. Isso. Então, quando você ficar consciente, a partir de agora você está consciente sobre isso, pensa no que você pode fazer em relação a isso. Exato. Porque não fazer nada é o nível de inconsciência de quem justamente está no lugar e não tem consciência do que está acontecendo com ela. Então, a gente quer dar um clique, pelo menos para que você possa pensar sobre esses assuntos, né? Dá boa noite aí pro Ricardo e pra Roberta. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, tá? E aí, só mais um itemzinho para a gente poder fechar aqui nessa parte da influência do ambiente, né? A gente pode pensar que o ser humano, e isso está dentro da psicologia do ambiente, que a gente falou um pouquinho antes aqui, e até na própria parte da influência da arquitetura, por onde a gente transita em cada um de nós. Antes da gente pensar que o ser humano ele tem uma existência física, porque, por exemplo, as suas primeiras necessidades são as necessidades básicas: sono, descanso, movimento, comida, alimentação. Tudo isso tem a ver com as suas necessidades básicas. Mas antes de você ter necessidades básicas, ou talvez junto ou depois disso, a gente tem que pensar que somos seres sociais. E como nós, como seres humanos, estamos inseridos no meio do convívio com outras pessoas e em vários lugares, a gente tem que pensar como as pessoas me influenciam, como os ambientes por onde eu transito me influenciam, como os meus hábitos me influenciam. E isso a gente está falando, mais uma vez, repetindo, tá? Alimentação, Acabei sono, de pensar movimento, nutricionista, né? Vai pensar na alimentação. Eu pensei que isso a gente hoje não está falando de um elemento do Bora, a gente está transitando sobre os 8 elementos do Bora. Isso. Porque somos seres sociais, fisiológicos, espirituais, e tudo que a gente
está falando hoje é sobre os estímulos que afetam a nossa expressão genética, que vão determinar a nossa caminhada aqui terrena. Isso. Então a gente está transitando sobre isso tudo. Como é que a gente pode viver melhor daqui, hoje, dia 13 de fevereiro para frente, dentro dos ambientes que a gente vive, e como a gente pode lidar com isso? É interessante, né? É muito interessante esse assunto. Não sei se alguém que está aí participando com a gente tinha noção dessas coisas, né? Já tinha ouvido falar desse termo de epigenética. E a gente está tentando aqui colocar de uma forma assim, bem simples, de um entendimento para a gente perceber que ao nosso redor a gente sofre influências que mexem com a gente, né? Mexem com o nosso psicológico. Vamos brincar de cama de gato. Calma, não dá meu cadastro aqui. Peraí, eu vou falar dele. Então, qual é o link aqui que a gente vai fazer com os telômeros novamente? O Wallace falou toda essa questão da nossa capacidade social, sobre sermos seres sociais, sobre como o ambiente pesa em como isso afeta nosso emocional, e pegando essa salada toda, trazendo um pouco para dentro, para nossa biologia e para nossa célula, né, para nossa expressão. Tudo isso afeta a produção de uma enzima. Uma enzima é um elemento fisiológico que é a telomerase. O que ela faz? Ela leva ao prolongamento dos telômeros. Então, quando a gente está exposto a um ambiente benéfico, a gente vai dar exemplos sobre isso, a gente acaba influenciando na produção da telomerase, que vai contribuir no prolongamento dos telômeros, que vai proteger, de certa forma, a nossa renovação celular de uma forma positiva. Então isso afeta no nosso envelhecimento de uma maneira que pode ser para o encurtamento, ou seja, para a gente não ter uma produção benéfica de telomerase, ou para o nosso prolongamento, que vai afetar de uma maneira positiva, e assim a gente vai ter renovação celular e vai viver plenos, felizes. Isso que a Amanda está falando é uma influência que a gente sabe hoje, que a gente tem. Que é documentação científica, gente. Isso é um livro. A gente está falando aqui de 2 livros. Esse do Richard Franz, que é epigenética, tá ao contrário aí. Mas ele fala como a ciência está revolucionando o que sabemos sobre a hereditariedade. E esse da Elizabeth Blackburn e da Elise Appel, o segredo está nos telômeros. Aqui embaixo está: receita revolucionária para manter a juventude e viver mais e melhor. Então a gente está pegando essa salada científica aqui e trazendo para a live hoje de uma maneira assim, que a gente... jogando ketchup e mostarda e deixando mais palatável. Mais palatável. Batata frita com ketchup na airfryer, tá? Não dá gordura. Vai, Nutri. Então assim, e tem uma questão nisso tudo. Tá bom, Amanda, tá bom, Wallace. Aí vocês falaram aí no início da live que as futuras gerações podem ser afetadas com isso. Mas fala aí pra gente, como? A gente tem a carga genética das gerações anteriores, mas como por meio do nosso comportamento em ambientes relacionais, físicos, ambientais, em relação ao contexto que a gente vive, pode influenciar na produção da telomerase e no tamanho dos nossos telômeros. Se hoje a gente prolonga nossos telômeros e protege o nosso cromossomo de um envelhecimento precoce, a próxima geração já vai nascer com os telômeros aumentados. E tem uma questão também nisso tudo. Ah, mas eu não prolonguei meus telômeros. Tá, mas se a gente tiver uma boa influência hoje, a gente inspira quem está no nosso ambiente a fazer melhor. A gente inspira os filhos, a gente inspira os amigos, e assim a gente inspira uma sociedade melhor. A nossa intenção aqui é essa: inspirar pelo menos essas pessoas que estão na live a viverem melhor, olharem melhor os seus ambientes. Isso vai fazer com que pelo menos você, que está olhando a gente aqui, tenha seus telômeros mais aumentados. Quem sabe viver com a gente até 100 anos felizes. É isso que a gente quer. E o seu filho, o seu sobrinho, o seu amigo que ver que você está melhorando, ele também vai pensar, pô, o que ele está fazendo? Como é que eu posso melhorar? E agir assim também. Tia Vânia, boa noite. Seja bem-vinda.
Então vamos lá, você falou sobre essa parte da telomerase, né? Isso. E só lembrando, a doutora Elizabeth no livro, ela faz uma coisa engraçada, ela fala assim, ó, converse com seus telômeros. Bora bater papo. Então, tipo assim, quando você faz uma atividade física, você conversar com seus telômeros, ó, tô fazendo aqui atividade para ajudar vocês a se prolongar e me ajudarem a não envelhecer precocemente. Minhas células fiquem plenas. Fazer meditação, enfim, todas as práticas que conduzem a um bem-estar e que podem fazer bem, que a gente sabe que fazem bem, né? Uma alimentação melhor, a questão da atividade física, a meditação, tudo isso ajudam a gente, e ela fala pra gente conversar com os telômeros, porque eles vão ficar felizes e vão nos ajudar também a prolongar esse processo de envelhecimento. Então, como é que a gente faz para lidar? A gente está falando aqui da influência do ambiente, a Amanda falou uma parte, né, dos livros aqui, como é que isso influencia nas nossas células, e tem uma teoria que é uma teoria nova da psicologia que se chama ACT, que é a teoria da aceitação e do compromisso. Só para dar uma passadinha bem rápida sobre ela, que é a teoria ACT, ela já é uma terceira geração da teoria cognitivo-comportamental. E ela traz ensinamentos legais para a gente quando faz com que a gente perceba o seguinte: quando a gente está num ambiente difícil de lidar ou passando por situações difíceis de lidar, ela nos ensina que a gente precisa, primeiramente, né, tentar fazer a aceitação desse ambiente, ou seja, aceitar que nós estamos tendo pensamentos, emoções difíceis, e logo em seguida que a gente possa se comprometer a melhorar, ou seja, fazer ações significativas sobre aquilo. Então, existe um exemplo que é mais ou menos assim: a pessoa diz assim, olha, eu quero melhorar, mas eu preciso estudar mais. E aí a proposta da terapia é mais ou menos assim: você quer melhorar e você vai estudar mais. A gente pegar uma situação que parece que é difícil e usar de uma forma positiva, trazendo esse lado com ações significativas para poder caminhar mais para frente. Isso que eu estou falando pode parecer uma coisa simples, banal e tal, mas não é. Essa nova forma de encarar a terapia, ela tem mostrado resultados muito legais e que mostram que a gente consegue lidar melhor com o ambiente que a gente está. Porque quando eu aceito e reconheço como eu estou vivendo, a forma como aquilo me influencia, eu penso em alternativas de como lidar melhor com aquilo, penso em ações afirmativas que eu posso fazer para poder sair daquilo. Então eu fico consciente do que eu estou passando e tento fazer propostas comigo mesmo de melhorar. Então, só assim, uma passada bem rápida, existem também teorias dentro da própria psicologia que trazem dicas, né, sobre esse assunto, né? E a questão é sempre trazer uma teoria para um pensamento e para uma ação. Então a gente agora vai para as dicas. Já falei aqui que essa é a parte mais ou menos uma dica. das agora ações. Vamos entrar nas dicas, né? Toma, agora então, você pode ficar com o seu caderno. Obrigado. Vou precisar dele. Antes que você acabe com a agulheta. Antes que eu quero mostrar. A agulheta, pá! Então vamos lá, gente. Na parte das dicas, a gente já trouxe algumas dicas também quando a gente conversou sobre a aula dos telômeros, né? Quando a gente falou sobre isso. Então, quais os fatores que influenciam, vamos colocar assim, né, na preservação dos telômeros, ou seja, na melhor qualidade da vida da gente, né? Então, alguns deles a gente pode mencionar como fatores psicológicos, né? Então, primeiro, buscar reformar o nosso ponto de vista sobre aquele assunto. A gente falou aqui sobre a questão... Isso tudo tá aqui, tá, gente? A gente está fundamentando com base nos estudos da doutora Elizabeth, tá? Então, o primeiro ponto, a gente já falou, e todo mundo que faz terapia, eu já comentei aqui, acaba percebendo que a terapia é isso. É você buscar reformular o seu ponto de vista sobre aquele mesmo assunto. Então, um ambiente que para você é estressante, com o tempo, se você buscar trabalhar isso, você vai conseguir, de alguma forma, ver algum lado positivo, mesmo que você só no momento enxergue só o lado negativo. Então, tentar ressignificar, tentar mudar o ponto de vista que você tem sobre, não só sobre o ambiente que você está, mas com a forma como você pensa também, ajuda você a ter um processo de envelhecimento mais saudável, né? Porque isso passa pela saúde mental. E isso não é nem só de forma mais positiva, por exemplo, no ponto da palavra positiva. Às vezes a gente passa por situações que parece que se repetem, seja em trabalho ou relacionamento. Aquilo está trazendo algum aprendizado. Então, por mais que aquilo seja dolorido, parar para olhar assim, qual é o aprendizado disso aqui? Para eu sair desse looping, eu quero mudar de disco.
Então, assim, reformular tudo isso para trazer um sentido e a gente poder passar, igual o videogame, para uma próxima fase. Então, a gente olhar, trazer para a consciência com mais atenção e buscar um esquema de ação para poder lidar com aquilo. Isso. Então, isso que a Amanda está falando é uma coisa que, dando um exemplo bem prático, a gente já conversou outras lives também sobre o período da pandemia, a gente teve que lidar com o luto, por exemplo. E como é que essa ideia da morte de uma pessoa querida mexe com a gente? A gente pode tentar pensar de uma forma mais natural ou aquilo ainda é muito dolorido para a gente? Isso tudo é uma forma como a gente pensa, como a gente olha para a vida, os valores e as crenças que a gente carrega, eles influenciam também no nosso processo de vida. Então, o Bora, a gente tenta trazer sempre todos esses 8 elementos, pensando na vida em geral. E um desses assuntos também passa pelo luto, por exemplo, né? Passa, e a questão ressignificar isso, né? Porque também, qual a nossa proposta aqui? Foi o que a gente falou na última live. A gente está vivendo um processo de antecipação de questões relacionadas ao envelhecimento que veio com o Covid. Então, o que tem em relação a isso? A gente precisa entender que a finitude da vida faz parte da vida. Como lidar com isso? Isso dói. Mas a gente vai ter que encarar que isso faz parte. E quem está mais velho já convive com isso pelo lance da idade mesmo. Só que a gente está vivendo isso agora. A gente está vivendo isso 40, 50, 60 anos de uma forma mais precoce e muito pelo peso dos estímulos ambientais. Porque a gente está, ainda que com maior expectativa de vida, nem sempre é uma vida saudável. E o Covid acabou embolando isso aí tudo. Exato. Então a gente precisa realmente olhar de frente a reformulação desses aspectos. Isso. Então quais são outros fatores também que influenciam nesse processo de preservação dos telômeros, né? Na influência que o ambiente tem com a gente? Por exemplo, reagir de uma forma mais positiva às situações do cotidiano, que é a forma como a gente ressignifica aquilo que a gente passa, né? Isso aí. Técnicas que possam reduzir o estresse, a gente pode mencionar várias, né? A meditação, a oração, aquilo que sintoniza você com a natureza. O yoga. Exatamente. A espiritualidade, enfim, a sua religião, tudo aquilo que vai te deixar num ambiente ou de uma forma de enxergar a sua vida de uma forma mais plena, mais serena, mais segura, isso vai te ajudar a viver de uma forma mais saudável. Todo mundo sabe disso, né? A gente percebe como a gente se sente num ambiente estressante e num ambiente que traz mais serenidade e calma pra gente. Oi, Lala. Olá, beijo, seja bem-vindo. E aí, só para finalizar essa parte que a gente está falando aqui mais psicológica, né, de coisas que possam afetar psicologicamente a gente, nas nossas emoções, a própria ideia que a doutora Elizabeth traz no livro dela de ter relações mais saudáveis. Então a gente entra nesse assunto, como a gente até entrou em outras lives, nos relacionamentos interpessoais, né? Com quem a gente convive, relações tóxicas. Será que a gente não está prolongando às vezes relações tóxicas com pessoas que não são legais estarem perto da gente? A gente está aceitando até que ponto a influência de pessoas negativas sobre a nossa vida? Tudo isso pode parecer que não, mas influencia muito na forma como a gente vive, no nosso processo mesmo de envelhecimento. E se a gente precisa conviver por um período com pessoas que têm essa energia que não condiz com a nossa, a gente precisa buscar elementos que façam a gente se blindar e impor limites. Exato. Isso é importante para a nossa convivência sadia. E isso afeta o emocional, afeta a atividade genética, afeta a expressão dos genes e a ocorrência de um câncer, por exemplo, vinculado à questão emocional. É preciso que a gente olhe para isso, porque o próprio processo de envelhecimento favorece isso de uma forma geral. Agora, a maneira como a gente lida com todas essas questões que a gente está trazendo hoje e na semana passada para a live, afetam já, hoje. Então a gente precisa realmente olhar para o hoje e pensar como estão as minhas relações, como está a minha rotina, o que eu estou afastado que promove um melhor emocional para mim e o que eu posso trazer para próximo para melhorar meu emocional. E se eu não estou próximo, como eu posso melhorar isso dentro do que eu tenho? O Covid ensinou isso pra gente. Isso aqui que a gente está fazendo de conversar com você ajuda, aproxima.
A gente pode fazer isso mais vezes, com os nossos familiares, com os nossos entes, e a gente pensar em como lidar com tudo isso. Agora uma coisa, só pra gente relembrar, né? A gente está falando aqui sobre epigenética, a influência do ambiente. Tudo isso que a Amanda falou aqui, as pessoas com que a gente convive, os lugares por onde a gente transita, a forma como a gente pensa sobre a vida, vocês conseguem perceber, você consegue perceber do outro lado que isso tudo é o ambiente por onde você transita? Seu dia. É sua vida. É sua vida. É sua vida. Isso afeta a maneira como você acorda, o que você faz durante o seu dia e o pensamento que você tem antes de dormir e como você dorme. Se você tem um descanso restaurador ou não. Isso afeta muito toda a nossa expressão de doenças e genética. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente pode colocar dentro de uma caixinha de saúde mental, de influência interpessoal, certo? Só que existem também fatores físicos, né? A gente tem alguns fatores físicos que influenciam, que também já são comprovados cientificamente, que é a questão da atividade física regular. Isso daí a gente sabe que a gente consegue modificar o nosso físico e toda a nossa expressão hormonal também, de uma forma que melhore ou não. Uma alimentação saudável e falando de uma forma mais específica, com alimentos ricos em fibras e ômega 3. Isso influencia na atividade da nossa telomerase e, por consequência, na questão da expressão dos cromossomos, renovação celular e a redução de alimentos industrializados. Ah, Amanda, mas não pode usar alimento industrializado? Pode, mas evitar que isso faça parte da sua rotina. Por quê? Porque são utilizadas muitas substâncias para conservação, muitas delas que favorecem o aparecimento de câncer, e o uso rotineiro disso afeta assim como suas células vão corresponder a isso. E isso é um bem social até que a gente faz de colocar isso e deixar gravado. Hoje eu estou dando exemplo, tá aqui, ó. Eu vim com abacaxi para mostrar a importância da alimentação, hein? Vitamina C. Vitamina C, tá? Antioxidante, isso aí. Aqui, ó, trouxe para dar exemplo. Eu reparei na hora, você tá com abacaxi. A Nutri fica como? O olho brilha. Feliz. Agora, falando um pouquinho sobre tudo isso, já chegando na parte final da live, né? Os 8 elementos do Bora, que a gente sempre gosta de reforçar aqui, né? Nas nossas lives, né? Eles têm tudo a ver com tudo isso que a gente falou. Tudinho. Fala. E assim, quando a gente falou da alimentação, a gente acabou de dar o exemplo, né? Alimentos específicos, e isso a gente tá colocando aqui o início. Depois a gente vai aprofundando. Agora, falando um pouco de movimento e descanso, a maneira como a gente faz atividade física, esse movimentar como rotina, e isso é em torno de meia hora a 45 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, isso afeta a nossa expressão gênica, afeta como as nossas células atuam nesse processo todo. E o descanso, que é como a gente dorme, a quantidade de horas também é afetada. Quando a gente entra nas emoções e autoconhecimento, é tudo que o Wallace falou. Como a gente se sente, como a gente busca se sentir melhor, e isso faz um link total com sociabilidade e relacionamentos. Quando a gente tem um hobby, que aí a gente entra aqui em criatividade, isso estimula a nossa atividade cerebral e cognitiva, e a gente se sente mais feliz e mais útil, porque a gente estimula também e entra num processo também de desligamento do estresse cotidiano. Quando a gente fala de sexualidade, uma atividade sexual regular com uma pessoa que você goste, que você ame, ela faz diferença na sua expressão também. Genética e hormonal. Agora, se você não está com um parceiro ou com uma parceira, ou não está com uma atividade sexual regular porque está solteiro no momento, tudo bem também. Aí, essa energia límbica que a gente falou na última live também acaba sendo direcionada para criatividade. E entrando em direito e finanças, quando a gente... Aí você pode falar um pouco. Gente, ter preocupação financeira embelece, tá? Com certeza. Não saber
saber dos seus direitos também. Porque a gente acaba vacilando em determinadas coisas que podem ser mais leves. Quem lida com luto sabe o trabalho que é um inventário, por exemplo. Se a gente não busca um conhecimento prévio porque a gente não quer falar de morte, como é que a gente lida? Vai se estressar mais depois. Exatamente. E falando sobre a espiritualidade, fala né? Você, que é algo né? que toca muito, que toca muito pra gente. Boa noite, Monique, seja bem-vinda, viu? Falando sobre a parte da espiritualidade, a gente vai ver como que isso influencia na nossa forma de ver a vida, da gente se conectar com a gente mesmo, né? Para muitas pessoas existe a ideia de Deus, para outras não. Para umas existe a ideia da união com o todo, com a natureza, e tudo bem. O importante é que quando a gente faz uma conexão com algo maior do que nós, a gente sente que a gente faz parte de um todo, que a gente faz parte de algo muito maior do que a nossa simples existência única como indivíduo. Então é muito importante quando a gente usa também esse elemento da espiritualidade para conectar com a nossa vida, para a gente poder se sentir melhor, para a gente poder olhar para as coisas e ver que existe algo que a gente ainda não consegue explicar e que faz muito sentido para a gente, né? Então a espiritualidade, ela também se conecta muito, né, com a forma de vida que a gente pensa, e a gente vê que isso influencia também no nosso processo de envelhecimento. E isso traz um emocional melhor para a gente, isso traz uma busca por um autoconhecimento e de descobrir a sua essência, para a gente ver como é que a gente pode contribuir e fazer um ambiente melhor e se fazer melhor. Então, quando a gente traz aqui a questão da espiritualidade, é essa conexão com o todo e conosco. Não tem a ver com religião. Isso prepara o nosso emocional, isso transforma o ambiente que a gente vive, isso transforma a nossa saúde. E por fim, a moradia. A moradia, né? O nosso lar, eu tô olhando ali minhas plantinhas, o Buda aqui atrás. O nosso lar e a maneira como a gente cuida dele faz total diferença. A noção do pertencimento, né? Do pertencimento. Não encare o seu lar como se fosse algo provisório. Mesmo que seja provisório, transforme ele da melhor forma para você viver. O ambiente que você vive transforma a forma como você vive e transforma a sua expressão genética. E assim você rejuvenesce. Rejuvenesce. E fica mais feliz. Então é isso, gente. Olha, que bom. Obrigado pelo tempo de vocês. Chegamos aqui no período de 1 hora certinho, né, da nossa live. E a gente quer agradecer a vocês pelo tempo, né? A gente sempre gosta de lembrar no final das lives que a gente deixa a live disponível no Instagram. A gente também coloca depois disponível no YouTube. E convido vocês também a depois darem uma curtidazinha, darem um like pra gente também, que faz bastante diferença e ajuda bastante, tá? Exatamente. A gente vai colocar aqui, só para encerrar, a gente vai responder as perguntas que foram feitas para nós semana passada, e a gente vai fazer alguns stories aí também comunicando o que a gente vai trabalhar durante a semana. Isso. Tá? Obrigado pelo tempo de vocês, uma ótima noite para todos e até semana que vem. Muito obrigado. Tudo de melhor para todo mundo, muita luz, muita paz. Beijos. Beijo.